Muito bem. O que é cirurgia videoendoscópica? A cirurgia videoendoscópica é uma cirurgia realizada sem que o cirurgião precise ter uma visão direta do campo operatório. Ou seja, videoendoscopia é semelhante a uma endoscopia porque entra um aparelho para capturar essa imagem, e é vídeo porque isso é transmitido através de uma câmera até um monitor, aonde o cirurgião, observando esse monitor, tem todos os detalhes enriquecidos, inclusive com aprimoramento de imagem e magnificação de imagem dessa cirurgia. A cirurgia videoendoscópica, ela nada mais é do que possibilitar você fazer uma cirurgia dentro de um tecido ou de um órgão de um paciente, sem a necessidade de um grande corte para possibilitar a visibilização desse órgão. Existem vários tipos de cirurgia videoendoscópica. A gente vai entrar em detalhe mais a videoendoscopia facial, né? Mas é importante saber o seguinte: a cirurgia videoendoscópica ela começou com a cirurgia ginecológica, né? Onde começaram a fazer cirurgia de ovário, de útero, de trompe. Até hoje se faz muita laqueadura, muito cisto de ovário por videolaparoscopia. Como é dentro do abdômen, é uma videolaparoscopia, né? Porque a laparoscopia é a cirurgia de abertura do abdômen. Ela é vídeo porque ela não precisa abrir. Ela, através de pequenos orifícios, ela consegue penetrar e capturar a imagem. A colecistectomia, cirurgia de vesícula, muito realizada e até hoje só se realiza a colecistectomia hoje através da videoendoscopia. Quando você sai de uma cavidade natural, você tem que criar uma nova cavidade. Então, na cirurgia plástica, o que acontece? Nós temos que fazer uma pequena incisão, abrir uma cavidade para que haja espaço para a luz ir e voltar, ou seja, para que seja possível que se estabeleça o mecanismo da visão. E essa microcâmera que é introduzida através desses pequenos cortes de meio, 1 centímetro até 2 centímetros de comprimento, essa microcâmera captura e traz para a gente a possibilidade. Por que na face é muito feita? Porque a face é o lugar onde mais se fugia daquela enorme incisão coronal, que ia no couro cabeludo de orelha a orelha, para que você pudesse fazer a exposição e fazer a cirurgia na região da testa, levantar os supercílios, retirar essas rugas, né, ou amenizá-las, reposicionar canto do olho caído, bolsa palpebral. Então isso, para ser feito, necessitava de uma incisão enorme no couro cabeludo. A recuperação era mais demorada e o trauma para os pacientes era grande, a chance de cair cabelo, de dar alopecia. Por isso a face é muito vista, mas mesmo na cirurgia plástica, ela é muito vasta a aplicação da cirurgia videoendoscópica. O benefício dessa cirurgia é que ela não deixa cicatrizes, seria isso? Ela deixa cicatrizes, a outra ficava tão escondida quanto ela. Só que uma cicatriz de 25 centímetros escondida dentro do couro cabeludo, ela causa muito mais prurido, ela causa muito mais anestesia nessa região de pele por um tempo mais prolongado, ela causa uma série de desconfortos. A chance de queda de cabelo, de alopécia, muito mais duradoura e até definitiva, é muito maior. Então, além de que o trauma cirúrgico é muito grande. Na realidade, um paciente bem preparado para a cirurgia resistia muito bem ao trauma, mas o tempo cirúrgico também, que era muito mais demorado, fazia com que os próprios cirurgiões às vezes fugissem um pouco dessa cirurgia. Eu acho que a testa é o primeiro lugar que envelhece na face e que realmente o tratamento da região frontal é imprescindível. O supercílio, entre 28 e 30 anos, já está caindo, já está saindo da posição. Então, você fazer uma cirurgia de face numa paciente de 40 anos, ou 45, ou 50, ou quantos anos for, sem fazer a correção, o rejuvenescimento da região frontal, da testa, dos supercílios, da periórbita e essa cirurgia em volta dos olhos, eu acho que é um desperdício. E você acaba tendo um resultado artificial por não fazer. Uma coisa importante na cirurgia de face, de rejuvenescimento facial, é que as pessoas imaginam que quanto mais se faz, mais você fica deformado, mais você fica estranho, mais você vira um ET. Não, os ETs que você vê por aí, são muitos, né, alguns até bastante conhecidos, esses ETs na realidade são fruto de cirurgias mal planejadas. Porque esses ETs, se julgando pessoas importantes, acham que tem que conduzir o serviço do médico. E o cirurgião, por ser fraco de espírito, muitas vezes não ter personalidade, às vezes não ter nem segurança, ele aceita aquela solicitação que na realidade é uma imposição do paciente
que é um desconhecedor completo, tanto do que ele tem como do que ele precisa fazer. Na realidade, a cirurgia de face, quanto mais extensa ela for, quanto maior ela for, quanto mais tecidos ela conseguir atingir, para que você rejuvenesça cada regiãozinha da face, mais harmonia você vai ter, mais esse paciente vai ficar parecido com uma imagem semelhante à que ele já teve antes, 10, 15 anos atrás. Isso que é o importante no rejuvenescimento. Como mudou a face inteira, você tem que mexer na face inteira. Mini cirurgias é sinal de mini resultado e de maxi insatisfação. Isso inexoravelmente. Então, para fazer essa cirurgia, seria indicado fazer um tratamento de modo geral. Fazer uma cirurgia para rejuvenescimento da face, pálpebra. Sim, sempre. Você tem que ver o comprometimento do paciente. Como que a gente conduz isso na prática? Primeiro faz o paciente mostrar tudo que ele não gosta. Porque de repente o paciente não gosta de uma coisa que não tem correção. Então você já avisa para ele, não opere, porque o que você espera da cirurgia você não vai atingir. Agora, na verdade, de tanto as pacientes verem esses ETs, vamos chamar assim para facilitar, né? De tanto ver esses ETs que andam por aí, elas relutam em fazer a cirurgia. Então ela tem uma pequena queda com 35, 38 anos, ela fala, não, eu estou muito jovem para me deformarem daquele jeito. Aí ela espera. De repente, com 45 anos, já foi comprometido a região mandibular, a região cervical, o pescoço está começando a ficar comprometido, ela como que tem uma resignação. A paciente, no subconsciente dela, a coisa funciona assim, ela diz, agora eu não suporto mais ficar como eu estou, então eu vou deixar eles me fazerem isto, que são os ETs que ela vê. Só que eu vou pedir para o médico fazer bem pouquinho, porque aí ele vai me alejar menos. Esta é a ideia que o paciente tem. Por quê? Porque vê todos esses pacientes injetados, vê esses pacientes deformados, bocas deformadas, região zigomática deformada, peles puxadas lateralmente, entendeu? Olhos deformados, ou seja, isso mete medo. A cirurgia plástica de rejuvenescimento não é isso que se vê muito. A cirurgia plástica de rejuvenescimento geralmente não se vê. Né? As pessoas que estão bem operadas, ninguém percebe. O que você percebe são as pessoas que estão com cirurgias inadequadamente realizadas. E muitas vezes por culpa delas próprias, que exigiram aquilo. E uma parte da culpa, óbvio que é do profissional, que aceitou fazer um serviço ditado por uma pessoa que é absolutamente ignorante no assunto. Qual que é a diferença entre a cirurgia videoendoscópica entre as outras realizadas normal? Na face especificamente, a cirurgia videoendoscópica, você tem uma ampliação de imagem de 18 vezes. Então, isso já diminui os riscos de lesões nervosas, de lesões vasculares, a hemostasia, a parada do sangramento pode ser feita com muito mais eficiência, a chance de você ter hematomas no pós-operatório diminui bastante. Então, isso já é uma vantagem. A outra grande vantagem é a falta da incisão coronal. Em vez de você fazer uma incisão que atravessa o couro cabeludo de lado a lado, indo de uma orelha até a outra, basta você fazer 2 incisões laterais e uma incisão central, incisões de 2 centímetros na lateral e de 1,5 centímetro no centro da testa, dentro do couro cabeludo, sem precisar cortar cabelo, sem precisar raspar cabelo, sem fazer nada, sem tocar no folículo piloso. E o paciente pode, através dessas 3 incisões, se beneficiar de uma região que vai desde a implantação do cabelo até o canto da boca. Abaixo do canto da boca, o envelhecimento facial já é diferente. Ele tem uma outra conotação. Esse envelhecimento facial, ele apresenta excesso de pele. Então essa pele tem que ser removida. Então o paciente já tem que ter outras cicatrizes, uma cicatriz dentro do tragus, aqui dentro da orelha, uma cicatriz atrás da orelha, uma cicatriz na raiz do cabelo, aqui atrás. Por quê? Porque a quantidade de pele a ser removida é muito grande. O tamanho das cicatrizes, ele não depende, muitas vezes a gente que pensa, o doutor fez uma cicatriz grande em mim. Não está ligado à maldade do cirurgião. O tamanho da cicatriz, ele está ligado diretamente a quanto de pele você tem que ressecar. Antes da videoendoscopia, ele também estava ligado ao fato de possibilitar a visibilização lá dentro. Então você tinha que fazer um corte grande para poder, através dele, enxergar lá dentro. Hoje não, você faz um corte pequeno, entra com a microcâmera e vê do mesmo jeito.
até melhor, devido a essa ampliação e a magnificação da imagem, que os melhores aparelhos hoje chegam a 18 vezes de aumento. Qual que é o tempo estimado de uma cirurgia de face? Cirurgia de face, ela é uma cirurgia de muitas regiões a serem manipuladas, a serem operadas. Não existe cirurgia de face rápida, não existe cirurgia de face ambulatorial. Mini cirurgia de face é quase igual mini lipo, ou seja, não existe uma enganação. O que existe na realidade é que você tem que repor todos os tecidos que estão comprometidos. E quando você faz isso, uma cirurgia de face não dura menos que 3 horas. Uma paciente acima de 50 anos, que vai operar pescoço, que vai fazer revitalização de lábios, que vai corrigir lóbulo de orelha, porque não adianta você rejuvenescer a face e deixar um lóbulo de orelha de 60 anos. Você tem que deixar um lóbulo de orelha compatível com 45, 50 anos também, para que aquilo tenha um conjunto harmônico. É isso que muita gente não entende. Essa diminuição da cirurgia na tentativa de ficar menos mutilada ou menos aleijada, na realidade vai dar muito mais disparates, vai dar muito mais desarmonia quanto às diferentes idades que as regiões da face vão apresentar. Uma paciente de 60 a 70 anos que submete a uma cirurgia cérvico-facial completa, o tempo estimado é de 7 horas e meia de cirurgia. Mas você opera a testa, você reposiciona o nariz que já saiu de posição, você opera as 4 pálpebras, você põe o supercílio na posição, você trata as rugas do sênio, você trata as rugas dos pés de galinha quando ela sorri, que estão muito evidentes, você reposiciona o canto da boca, você diminui o sulco nasolabial, elimina o sulco nasojugal, né? E faz toda a região cervical com torno de pescoço. Às vezes o mento já está caído, já está com aquele queixinho meio queixo de bruxa, você tem que reposicionar o mento. O lábio está ressecado, afinou, está todo apergaminhado, todo enrugadinho, você tem que fazer uma liporrevitalização desse lábio. A gente faz sempre opção por colocação de gordura, eu prefiro, ou pode colocar outra coisa. Não é a mesma coisa que esses preenchimentos desnecessários numa paciente que tem um sulco marcado porque o meio da face caiu e que você vai lá e faz uma injeção. Isso é um absurdo, né? Porque esse sulco na realidade não ficou mais fundo. Você tem que devolver o terço médio da face para a sua posição. Isso a videoendoscopia faz muito bem. A recuperação é rápida? Ela é mais rápida, ela é menos dolorida do que a cirurgia convencional, a recuperação dela é mais rápida, o inchaço nos 2, 3 primeiros dias às vezes é maior, mas no 6º, 7º dia ele já é menor que na convencional. E outra, hoje em dia não se admite você fazer qualquer cirurgia estética se você não tiver um preparo pré-operatório adequado no que diz respeito à suplementação das coisas que o seu organismo não produz mais, incluindo nisso modulação hormonal bioidêntica. Não se admite você fazer uma cirurgia indo para o ato operatório sem estar em condições de doar 1 litro de sangue. Os pacientes hoje têm 11,8, 12 de hemoglobina no exame. Então, se você olha aquela faixa absurda que tem ali do lado de normalidade, ele está normal. Para o sexo feminino isso é aceitável. Só que para quem vai submeter uma cirurgia plástica, eu acho um absurdo entrar assim. Então você tem que fazer uma reposição nutricional do paciente também, para que ele possa ir para a cirurgia numa condição muito melhor. Quem pode fazer a cirurgia? Qualquer paciente que tenha queixa na face. Eu tenho paciente de 19 anos operada, porque não foi rejuvenescimento, foi reposição de supercílio, porque ela já nasceu com supercílios baixos, aquele aspecto de face triste, né? Então você vai e faz uma videoendoscopia da região frontal, levanta os supercílios, recoloca na posição. Se o olho também for triste, você pode amendoar um pouco, reposicionando o canto externo do olho, e isso dá um resultado muito gracioso. Ou seja, não é só para envelhecimento, é para reposição. Como o envelhecimento se caracteriza muito mais por perda da posição do que por rugas, as pacientes fazem isso muito cedo. Eu tenho muitas pacientes na faixa de 29 e 32 anos operadas só do terço médio e terço superior. Por que elas fazem isso? A sobrancelha caiu com 28 anos, que é o normal. É uma época que a sobrancelha realmente tem o seu descenso. Apareceu um sulco nasojugal aqui, um sulco abaixo da pálpebra, que é um sulco que não é gracioso. A órbita, que tinha um oval bonito, que a gente chama de oval orbital, que é extremamente bonito e sensual na mulher, deixou de ser assim e passou a ser uma órbita muito aberta, muito redonda, né? Perdeu as características de sensualidade e feminilidade da face, porque as pessoas acham que sensualidade e feminilidade está ligado diretamente só a sexo.
Não, está na forma como você fala, está na forma como você se posiciona, está na forma, inclusive, do seu contorno facial. Muitos cirurgiões fazem esse tipo de cirurgia aqui no Brasil? No Brasil, essa cirurgia ela não foi tão difundida pelo seguinte. Essa cirurgia começou nos Estados Unidos. A primeira cirurgia videoendoscópica foi feita em 1992 para rejuvenescimento de face. E começou com métodos extremamente rudimentares, né? Como todo início é assim, na cirurgia videoendoscópica de face para rejuvenescimento não foi diferente. Inclusive começou no Alabama por um cirurgião americano, excelente, de grande qualificação, não só técnica cirúrgica, como acadêmica também, é um pesquisador e um grande cirurgião. E com o passar dos anos, em 94 foi feita a primeira publicação mundial, a primeira comunicação mundial dessa cirurgia, já com trabalho científico. E a partir daí começou a se tentar fazer essa cirurgia. Só que o cirurgião plástico, ele não tem nenhuma formação em cirurgia videolaparoscópica até aquela época. Porque naquela época também tinha recém começado a videolaparoscopia. Então, como o cirurgião plástico já tinha saído da cirurgia geral, já estava dentro da cirurgia plástica e com dificuldades de voltar para aprender videolaparoscopia, isso foi muito deixado de lado pelos cirurgiões. Só que com o tempo foi se observando que ela podia trazer grandes benefícios. Então, é uma quantidade, para ser específica na sua pergunta, é uma quantidade pequena de cirurgiões ainda que faz para o nosso gosto, infelizmente, porque isso poderia estar muito mais difundido. Eu viajo para muitas cidades em São Paulo e fora do estado para fazer a divulgação desse tipo de cirurgia, às vezes, ou para ajudar um colega, amigo que a gente tem em um outro local, e eles vêm muito aqui também assistir esse tipo de cirurgia. Qual é o interesse disso? É que isso seja difundido porque muito mais pessoas vão ser beneficiadas. Basicamente é isto. Agora, vai haver uma resistência daquele cirurgião que não quer ficar durante um ano fazendo treinamento em videoendoscopia, porque é demorado. Eu me lembro quando eu fiz meu treinamento em videoendoscopia, eu viajava muito para poder fazer treinamento fora aqui de São Paulo. E quando comecei a fazer as primeiras cirurgias, eu trazia um cirurgião de fora, um amigo meu brasileiro aqui do Brasil, trazia de fora de São Paulo, para que ele acompanhasse as cirurgias que eu já sabia fazer, por questão de segurança. Entendeu? Porque você tem que ter essa segurança em relação ao paciente, a responsabilidade é sua com o paciente. Você não pode fazer experimento com o paciente. Então essa cirurgia, o treinamento dela, você faz o treinamento em cadáver, depois você faz o treinamento em suínos, né? A gente tem até um trabalho publicado e apresentado num congresso no Rio Grande do Norte sobre isso. Isso é uma coisa que é desenvolvida hoje no mundo inteiro. Mas a quantidade de cirurgiões que faz no Brasil é pequena. Não mais porque o equipamento é muito caro, porque os hospitais hoje, quase todos têm um equipamento quase que suficiente para fazer isso, o cirurgião precisa complementar com muito pouca coisa. Mas principalmente pelo tempo de afastamento da sua clínica. O cirurgião está com a clínica funcionando, está indo tudo bem, segundo a sua visão. Ele mesmo pensa, puxa, está indo tudo bem, por que eu vou mexer no que está dando certo? Você está entendendo? Mas na realidade os pacientes são muito mais beneficiados e a gente faz votos de que isso muito em breve todos os cirurgiões estejam fazendo. Os bons serviços de residência médica em cirurgia plástica hoje todos já ensinam os residentes a fazerem cirurgia videoendoscópica. Para quem quer fazer e na cidade não tem um médico especializado nessa determinada cirurgia, como que faz para procurar um médico especializado nessa cirurgia? Onde que deve procurar? Isso é muito fácil, você liga na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que eles têm a relação dos médicos que fazem parte do capítulo de videoendoscopia. Tem muitos que não fazem parte do capítulo e que também fazem videoendoscopia. Muitas vezes na sua cidade você pensa que não tem e tem. Eu conheço muitos cirurgião de cidade pequena de menos de 100 mil habitantes que faz cirurgia videoendoscópica. Entendeu? Eu acho que é muito mais difícil passar a fazer videoendoscopia o cirurgião mais antigo, que está muito bem posicionado social e economicamente e profissionalmente. Porque está tudo tão bem com ele que ele vai mudar por quê? E é muito mais fácil o cirurgião jovem, que vai para uma cidade menor, esse sim, precisar se diferenciar. Então ele precisa fazer alguma coisa melhor. Então, na realidade, eu acho que é muito mais fácil você ter nas áreas mais periféricas do que nas grandes capitais. Tem muito menos gente fazendo do que se você for olhar nessas cidades menores. Agora,
o fato de você fazer uma cirurgia de face, de rejuvenescimento, hoje, mesmo nos dias de hoje, que já tem mais de 15 anos que a endoscopia da face está publicada e muito bem esquematizada e normatizada e com todos os seus protocolos já funcionando, eu acho que até hoje você pode fazer uma cirurgia convencional, né? Eu fiz cirurgia convencional durante mais de 15 anos, entendeu? E eu gostava dos meus resultados. Você está entendendo? Hoje eles são um pouco melhores, são um pouco melhores. Hoje eles são menos agressivos, eles são menos agressivos. Hoje me possibilita, pelo fato de eu cortar menos o couro do cabeludo do paciente, de eu ganhar um pouco de tempo na cirurgia para investir esse tempo no tratamento da ponta nasal que envelheceu, no tratamento do lábio, principalmente o superior que envelheceu, você entendeu? No tratamento de um mento que dobrou e para reposicionar, no tratamento de um lóbulo de orelha que envelheceu e quando você faz a cirurgia plástica de face, muitas vezes você esquece disso e deixa uma face rejuvenescida e um lóbulo envelhecido. Ou seja, para você poder dar esse conjunto para o paciente. Cada vez a cirurgia se torna mais rápida, mas ela se torna mais completa. Então, em tempo cirúrgico, essa facilidade de operar no quintal de casa, operar no porão de uma casa, operar numa cozinha, operar numa clínica e sair dirigindo para casa, isso é balela. Enquanto as pessoas forem ignorantes o suficiente para desejar esse tipo de modernidade, que isso na realidade é uma imbecilidade, não é uma modernidade, as coisas não vão andar bem. Porque você está buscando justamente problema. E é essa busca dos pacientes que cria os monstros. Acredite, não existe nenhum corrupto se não houvesse os corruptores. Isso é uma coisa muito importante que nós temos que ter claro na nossa mente. Todo mundo só fala daquele que pegou o dinheiro e colocou na meia, na cueca, não sei onde. Ninguém fala de quem mandou o dinheiro. Você está entendendo? Os pacientes ficam procurando muitas vezes, por desinformação e pelo fato da mídia informar errado, eles ficam procurando esses milagres que acabam criando esses monstros milagrosos.